Vamos começar aqui a bater um papo no nosso papo de redação. Hoje o nosso convidado, o Robson Del Casale, jornalista, companheiro nosso. Robson, em primeiro lugar, obrigado pela gentileza de atender o convite da CBN e vir falar com a gente aqui nesse papo de jornalista. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a você, a todos aqui da CBN, a todos os ouvintes. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês hoje aqui nessa manhã. O Robson tem aí mais de 15 anos de experiência como jornalista de redação, como docente, professor. Atualmente é diretor de comunicação e marketing do sistema FIEMES. É isso, Robson? Isso, Otávio. Já dei uma caminhada aí, viu? Já passei por alguns veículos aqui da capital, já fui para a sala de aula, já fui para a área executiva de comunicação e agora há 3 anos e pouquinho, quase 4 anos, à frente da comunicação e do marketing lá do sistema FIEMES. SESI, Senai, IEL, tocando lá com a equipe toda a parte de comunicação, mas já passei aí por alguns veículos aqui do estado. Hoje a gente vai falar de jornalismo aqui. A gente quer lembrar a você, ouvinte, você que está acompanhando aí através do Facebook, da nossa fanpage, você que acompanha pelo seu celular, pelo seu smartphone, também pelo computador, no carro, em casa, onde quer que você esteja. Hoje, esse assunto, o Papo de Redação, é um quadro em que a gente convida alguns jornalistas para que eles venham aqui para a gente falar sobre tudo. E, Robson, eu gostaria de saber qual é a sua percepção nesse processo de evolução do jornalismo? Hoje a gente tem ferramentas, mecanismos, plataformas que dinamizaram bastante a difusão da notícia e da informação. Como é que você avalia hoje o mercado aqui em Campo Grande, os veículos em Campo Grande? Como é que nós estamos? Otávio, muita coisa mudou, né? Eu me lembro que eu comecei como estagiário no jornal Correio do Estado. Um abraço aí para dona Esther Figueiredo, que me deu a primeira oportunidade lá em 2001, 2002. E eu me lembro que naquela época, fazendo estágio, eu ficava na fila do fax, esperando chegar as informações de secretaria, esperando chegar a informação de polícia, esperando chegar a informação de outros órgãos, e ficava uma fila de fax. Aí você saía da sala do fax, voltava, tinha aquele quilômetro de papel de fax. Eu não peguei a época do Telex ainda, né? Mas tem jornalista mais antigo. Eu peguei a época. Você pegou. Não vamos revelar aqui seu tempo de estrada. Eu peguei. A cada quarta-feira o Otávio entrega mais um pouquinho. Vou colocando em doses homeopáticas aqui, Lucas. E Otávio, e de lá para cá mudou muita coisa. Era só o e-mail como ferramenta de comunicação e telefone, aí de repente já começou a entrar, entrou a foto digital, que eu me lembro que o pessoal ainda revelava. No começo, né? Inclusive, os anos 2000 marcaram o início da introdução da fotografia digital no mercado da comunicação. Da fotografia digital, do tratamento de imagem e tal. Umas máquinas gigantescas que tinha ainda, disquete, as Mavica, né? Era um negócio... 10 fotos tinha que trocar o disquete, exatamente. 15 fotos tinha que trocar o disquete, né? Hoje cabe milhares de fotos num disquinho. E filmes e vídeos num aparelho de telefone celular. Pois é, e apesar de ter só 36 anos e a falta de cabelo me denuncia, eu peguei essa época. Então a gente percebe que muita coisa mudou. E depois indo para a universidade, porque eu morei um tempo fora, né? Eu fui estudar fora do país. Então, nos anos aí de 2008, 2009, eu fui para a Espanha e fiz um mestrado na área de produção de TV. Né? Na área de produção digital, estava se iniciando uma discussão sobre televisão digital no país e aí eu fui buscar conhecimento fora. Voltando, fui para a docência, fui dar aula na Universidade Católica. Por isso essa elegância europeia. Você viu só? Inclusive, pensa, um bom exemplo também a ser seguido por nós aqui, viu, Lucas? Obrigado, viu, Lucas, pela gentileza. Depois aí a gente vê os royalties. E aí na universidade isso ficou mais latente, a necessidade de se discutir tecnologia, porque até então, até na grade de formação de jornalista, não tinha nada que se discutia tecnologia no jornalismo, né? Ferramentas digitais natural no jornalismo, né? Porque era um jornalismo puro e duro, né? A essência da notícia, da apuração. Isso foi um problema porque os próprios veículos demoraram para se atentar para essa necessidade. Quem não se adaptou morreu. Quem não se adaptou se perdeu, morreu. A gente vê isso. As próprias televisões hoje tem um link com o digital muito grande, com essa questão da interatividade, de mandar o usuário, o telespectador, para sua plataforma digital buscar complemento de informação. Né? E na verdade é quase tudo hoje, né? É quase tudo. Para os negócios da televisão e do rádio. Começou, nós agora estamos ao vivo pelo Facebook. Sim. E eu garanto que tem uma boa parcela da audiência da CBN que está acompanhando online. Isso. Né? Então,
E de certa forma em isso várias cidades do estado, do país e do mundo. E se a gente fizer uma análise mais global, isso influencia diretamente no mercado que eu digo do aspecto mercadológico mesmo, porque hoje a venda de espaço publicitário nos veículos, que até então a televisão era televisão, o jornal era jornal, rádio era rádio. Hoje a televisão vende a televisão e vende o site da televisão. O jornal vende a publicação no jornal e vende o site do jornal. Antes da play no vídeo tem você patrocínio, complemento, né? Em alguns casos de alguns veículos, hoje o online está até mais caro anunciado que no próprio veículo tradicional. Pela facilidade de acesso. Pela facilidade de acesso, pela experiência que causa no usuário, né? E dá para medir, é muito mais fácil metrificar, né? A quantidade de acesso, pessoas que deram play no vídeo e mostrar também. E que hoje em dia o nome telespectador, ouvinte, já está trocando para usuário, né? Porque... Outra coisa significativa de mudança, e eu preciso provocá-lo aqui, foi essa renovação, esse fortalecimento, essa reinvenção do rádio. Reinvenção do rádio. Esse momento que não perdeu a sua essência, que não perdeu a sua essência, porque você ouve online, mas com todas as características e aquela delícia do rádio online, né? Eu ouço transmissão de futebol, porque eu sou corintiano e acompanho. Não é tão perfeito assim ainda. Todas as transmissões. É só procurar aqui, acha. Se você quiser, eu te falo todos os narradores aqui que a CBN e a Rádio Globo tem, porque eu ouço todo mundo. Mas online, ouço online. Que antes você ia pro estádio, eu fui cobrir futebol, eu ia com radinho. É verdade, você mudou já o fone de ouvido. Fiz repórter de campo. Teve uma época aí onde o futebol do estado ameaçou dar uma suspirada e dar uma reagida, por volta aí de 2002, 2003, Ceni no auge, Ceni disputando o brasileiro da Série C, quase na Série B, passando de fase na Copa do Brasil, e aí a gente recebia aqui times grandes, né? Santos, Corinthians, São Paulo. E eu fazia para uma rádio de São Paulo, repórter de campo, né? Que rádio que era? Era Jovem Pan. Eu fazia para Jovem Pan, repórter de campo. Então eu fiz um contrato com eles de fazer toda a participação do Ceni e do comercial, porque o Operário não estava nessa época ainda disputando os torneios nacionais. Eu fazia um contrato de repórter de campo. Cobria treinamento, ia no aeroporto, ia no hotel, entrevistar jogador, técnico e no jogo. E eu me lembro que tinha que levar o radinho. Porque hoje a gente consegue acompanhar tudo online com o celular e tal. Então tinha que levar o radinho. Então mudou muito. Voltando à sua pergunta, mudou muito na questão da apuração do jornalismo. E hoje, alguns veículos já estão aí trabalhando como carro-chefe, como frente, a questão da informação só mobile, né? Só informação WhatsApp, só informação. E que é muito rápido. Você assina jornais nacionais ou rádios, ou aqui. Eu recebo notificação a cada meia hora de informações que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? Velocidade. É rápido, você não precisa mais ir atrás, você recebe. Né? Então, mudou bastante. Que, aliás, nós, os veículos de comunicação, estamos malucos atrás de vocês todos. Por isso que a gente diz aqui, nosso WhatsApp é o 998937000. Você entra em contato com a gente e depois a gente vai passar a estabelecer contato com você, mantendo você muito bem informado. Nossa plataforma é o CBNCG oficial no Facebook e cbncampogrande.com.br. Você acessa do seu celular aí, cbncampogrande.com.br e ouve a gente o dia todo, onde você estiver, e aqui assistindo a gente. Lucas, eu imagino que esse é o momento do Lucas falar, puxa, vamos agora falar de futuro da comunicação. Não, eu tenho uma curiosidade, nós recebemos aqui no papo de redação vários jornalistas de redação, e a despeito de você ter trabalhado em redação durante a sua carreira, você está agora trabalhando numa... A Fiemes é um sistema, né, de indústrias, então são várias indústrias lá, do setor privado e é uma área mais estratégica, mais ligada também ao marketing da empresa. O que você está achando, né, o que você tem a nos dizer em relação a esse tipo de desempenho também que o jornalista pode trabalhar? Acho interessante porque mostra o quão a nossa área é diversificada, né? E você gosta de trabalhar nessa área? Você acha que é um caminho interessante para colegas que estão se formando e que estão pensando também em mudar um pouco aí, se reinventar? Lucas, eu acho que o mercado oferece diversas possibilidades. Só que eu acho que a grande sacada de tudo isso não é só o que o mercado te oferece, mas sim o que você consegue adaptar e colocar no mercado como alternativa, né? E eu vejo a assessoria de imprensa, de uma forma geral, muito por aí, né? Porque eu já tive a oportunidade de construir um tempo de carreira no jornalismo, passando por redação. Trabalhei no Correio do Estado há alguns anos. Passando por televisão,
tive a minha oportunidade para ir para o vídeo, para apresentação e para reportagem dada por Denise Abraham. Né, que foi uma grande referência aqui do jornalismo de televisão. Nos anos 90, nos anos 2000, a Denise era a nossa guru. E assim, eu tenho alguns nomes, antes de responder a sua pergunta, mas só fazendo essa linha cronológica, eu tenho alguns nomes dos quais eu não posso deixar de agradecer, né? Como eu disse, a dona Esther no Correio do Estado, Fausto Brits, meu grande guru. Já Fausto sentou Brits, aqui com a gente, já conversou com a gente. E eu sempre que tenho oportunidade dou um abraço nele. Tá lá no Jornal Estado. Devo muita experiência ao Fausto, sabe? Me passou muito conhecimento. E o Fausto tem essa humildade, né? Ele tem essa grandeza. Pois é um cara que eu gosto demais. Denise Abraham me deu oportunidade de ir pro vídeo, né? E aí eu ali não gostou muito de TV? Criei uma paixão por televisão. Criei uma paixão por televisão. Eu estive na TV Morena por 8 anos. E também adoro televisão. Acho que é muito legal. Eu tanta paixão criei por televisão que fui aprender um pouco mais fora do país, buscar outras referências, né? Então passei pela TV Campo Grande, na época TV Campo Grande, hoje SBT-MS, durante alguns anos também, reportagem, fiz algumas reportagens nacionais aí e por apresentação. Tive oportunidade de ir para o canal do Boi também, eu conduzia uma revista eletrônica do agronegócio. Depois fui para a área de docência, paralelo a isso, fazendo alguma coisa de rádio também, e aí então foquei na área executiva, que não tinha tido essa experiência ainda na área executiva de comunicação e focado mais para assessoria de imprensa. Mas lá para nós, a assessoria de imprensa, ela está dentro de um setor que é muito maior e amplo, que vê a comunicação de uma forma geral. Mas especificamente dentro do jornalismo, eu acho que a grande sacada da assessoria de imprensa é criar alternativas para o seu assessorado. A FIMES é um sistema muito grande, o sistema FIMES é um sistema muito grande. Hoje está presente em praticamente todos os municípios do estado, por SESI ou SENAI. E aí é importante aproveitar o espaço até para tirar uma dúvida que é sempre cogitada dos ouvintes, que é o seguinte: FIMES é privada, o SENAI é privado, o SESI é privado, são todos mantidos pela indústria e com serviços voltados para a indústria, né? Então é importante que se diga isso, porque muita gente, Otávio, faz confusão de que o sistema SE pertence ao governo. O dinheiro passa por eles, mas vem... Isso é uma discussão também, porque o que acontece? A arrecadação toda do sistema, ela é feita pela indústria, é todo dinheiro privado. Só que por uma questão jurídica, uma questão de TCU, uma questão de CGU, legalmente, ela passa pelo governo para ter uma chancela e para ter um carimbo, e aí volta para o sistema. Né? Não é um dinheiro que o governo tira de uma pasta para passar. Não, em absoluto. Isso é um sistema... É bom esclarecer até porque também é educativo, né? As pessoas têm que entender como é que funciona para poder cobrar. Continua conversando aqui com o Robson Del Casale, o jornalista convidado, ele que é diretor de marketing, de comunicação e marketing da FIEMS, batendo um papo com a gente aqui comigo e com o Lucas Mamédio no papo de redação. Robson, você é segmentado, você está hoje numa assessoria de um sistema industrial. Como é que é também falar de indústria? Termos, números, é um jornalismo diferenciado também, né? Precisa ter gente ali com um olhar voltado e que compreenda um pouco de economia, um pouco desses dados que são típicos de um segmento do que é a indústria. Não deve ser tão fácil como fazer a polícia, fazer o dia a dia, não é fácil. O factual. Que também tem a sua dificuldade. Também tem a sua particularidade. Eu acho que se você olhar do aspecto técnico, em alguns momentos o jornalismo policial, que eu fiz também, o jornalismo político, tudo é uma questão de faro. Se o cara não tiver faro para polícia, não adianta, ele não vai conseguir. Né? É uma questão de percepção, uma questão de faro. Como na política também. Como na política. Se o cara não conseguir fazer leitura dos bastidores de e-mail, ele não vai ter sucesso como jornalista de política, porque a grande questão é você buscar a notícia que ninguém vai dar, né? Essa é a essência do jornalismo. É o furo. Né? Tecnicamente, como a gente faz, é apuração e furo. Né? Obviamente embasado na verdade, né? Sem invenção, sem conjectura. Mas em alguns momentos o bastidor exige uma conjectura para você deixar entrelinha para o leitor ou para o telespectador decidir qual é a opinião. Que hoje, inclusive, já é uma necessidade. Você também ter a sua interferência ali, mesmo que suave, baseado na verdade, mas colocar uma pimentazinha ali para você poder fazer o jornalismo. Faz parte do jogo. O leitor quer isso, né? Eu já li, mas eu não entendi. Queria ouvir alguém. Alguém tem alguma opinião para me dar? Faz parte disso. Exatamente. O que não pode se perder é a falta da verdade. Isso daí o jornalista tem que manter como premissa, eu acho que principal. Mas eu acho que tudo é uma questão de time. É fácil falar de economia? Não é fácil falar de economia, né? É difícil entender. Até para os próprios economistas, às vezes, são opiniões truncadas
que para a gente é muito complicado. Mas é algo que depende de time. Para mim é uma questão que depende de time. Lá na FIEMS, por exemplo, nós temos um setor de economia que cuida exatamente disso, que levanta números de exportação, que faz pesquisa com as indústrias, geração de empregos, PIB industrial. Então, tudo isso a gente acompanha detalhadamente. E aí, a grande missão nossa é tentar traduzir isso para a imprensa de uma forma simples, direta, para que ela consiga dar para o seu telespectador, para o seu ouvinte, para o seu leitor, de uma forma mastigada, né? Esse é o grande desafio, acho que, da assessoria desse caso. Então, lá o trabalho você pega tudo que a economia produz, transforma isso numa linguagem mais acessível, compreensível e entrega para os parceiros. E ainda às vezes os jornalistas têm que ainda tentar traduzir, esmiuçar mais ainda aqueles dados, né? Mais ainda, porque senão no final às vezes não vai entender. É um assunto mais delicado. Mas eu acho que além disso, de pegar e tentar traduzir, é importante entender, né? É importante entender como é que está a questão da indústria no estado. Você traduzir através da indústria da comunicação, vender a indústria da transformação. A indústria da transformação, a indústria da produção, a indústria que hoje representa aí uma parte considerável no PIB do estado, que gera mais de 120 mil empregos hoje, que está batendo 2018, está voltando na geração de empregos, que está chegando aí, que esse ano deve passar dos 3 bilhões de exportação. Eu vi que tem uma previsão de aumento de 6% esse ano, a projeção do PIB aqui em Mato Grosso do PIB industrial. Industrial, isso. Claro. Isso está sendo bastante carregado pela exportação, né? A exportação do o dólar subiu, né? Também dentro da balança comercial diretamente influencia, mas a produção industrial do estado também tem aumentado. Tanto que se a gente vê na curva de atuação da indústria, o número de empregos da indústria tem aumentado, o valor do PIB industrial do estado tem aumentado, o número de estabelecimentos industriais no estado tem aumentado. Então isso tudo faz com que a gente chegue aí nos números finais de que está indo bem. É preciso também estar antenado com o processo político, né? Porque não se faz economia também sem estar de olho no que está acontecendo no meio político e o que poderá acontecer. E o Mato Grosso do Sul, o país esse ano é um processo eleitoral. Como é que é essa relação também? Otávio, sabe que uma coisa está muito próxima e ligada à outra, né? Essa questão política, a gente tem que ficar muito atento também, porque decisões de Câmara, de Senado, de governo estadual, de prefeituras impactam diretamente no setor industrial, né? E aí é mais um desafio da gente tentar traduzir o que está acontecendo lá e quais os reflexos. É óbvio que nós estamos atentos ao setor industrial, como o comércio está atento ao setor do comércio e assim em todos os setores. Mas votações de projetos que influenciam, por exemplo, em taxa de juro, votação de projeto que influencia diretamente na penalização de indústrias ou de aumento de imposto enfim, tudo isso a gente tem que ficar atento, porque aí você faz um casamento dessa informação com a informação econômica e aí entra o papel dos economistas de fazer projeção. Isso é uma palavrinha perigosa, viu? Projeção. Isso é projeção. Graças a Deus e a competência do nosso setor de economia, a gente tem informações. Se aproximado muito os números têm se aproximado bastante das projeções que a gente tem feito. Uma coisa que eu acho interessante também é que várias coberturas que eu já tive a oportunidade de fazer, de fatos relevantes, pontuais, eleição ou até falecimento de algumas pessoas, sempre tem o seu chefe de redação fala assim, olha, vamos ouvir fulano de tal, e é interessante que a FIEMS está sempre nessas, né? Não, temos que ouvir a opinião da FIEMS em relação, e é realmente importante, né? Porque é uma fatia da nossa economia, de tudo que é diretamente afetado e que as ações que ela comércio também afetam a população, então é interessante. Ô Lucas, isso é interessante, sabe por quê? Porque eu faço uma análise que é uma questão de postura, né? E o nosso presidente, o presidente Sérgio Longen, ele é um formador de opinião de fato, né? Porque ele emite as suas opiniões com relação à economia, com relação ao desenvolvimento do estado, em alguns momentos com relação a impactos políticos também. Isso daí faz parte de toda essa gama do que a indústria precisa, porque a indústria ela faz parte de um corpo de desenvolvimento do estado, de geração de emprego, que impacta diretamente nas pessoas, de educação por SESI e SENAI. A nossa faixa de educação é muito grande, sabe? Nós temos no SESI milhares de alunos, nós temos no SENAI histórias de vida que vocês não imaginam, Otávio, do cara que não sabia ler e escrever e hoje conseguiu um emprego porque fez um curso técnico no SENAI. Sabe? É um terceiro setor, né? É um setor que carrega uma parcela muito importante da sociedade para a geração de emprego. Então, essa questão de emitir opinião é importante e é necessária
Sim. Até e é porque uma questão estamos falando de de iniciativa privada. Iniciativa privada. De alguém que representa toda uma cadeia. Que gera emprego. Exatamente. Que gera emprego, que dá oportunidade no estudo e na formação, na qualificação de mão de obra, sabe? E como essa pessoa tem responsabilidade no que ela fala também, né? Exatamente, na atração de investimentos para o Estado. Então, tudo isso aí obriga que o sistema, e sobretudo na pessoa do presidente, tenha de emitir opinião, e eu acho que deve emitir opinião. Deve ser um formador de opinião, e por muitas vezes até consultado pelos setores públicos sobre caminhos, sobre tendências, sobre apontamentos de número e de projeções. Eu acho que faz parte disso. E o legal da FIEMES também é que a FIEMES promove, isso falando na nossa área, no jornalismo, eles promovem um prêmio anual, existe uma relação legal do sistema com a imprensa, a valorização, buscar talentos ou valorizar e premiar os talentos, né? E isso a gente procura, Otávio, eu e a equipe, toda a nossa equipe de jornalismo, Daniel Pedra todo mundo conhece nas redações, né? Já é colega nosso há muitos anos, Daniel Pedra, Zana Zaidan, a Flávia, a Letícia, a Val, que cuida das mídias sociais, as nossas repórteres, todo o time de jornalismo, a gente procura ter um relacionamento muito próximo com a imprensa, porque, em primeiro lugar, a gente entende que não é fácil você levar pautas sobre indústria e geração de emprego, não é um tema que por vezes atrai, né? Mas que a gente tenta fazer essa tradução. Então, esse relacionamento com a imprensa é muito importante, porque é um assunto necessário, só que às vezes não é tão agradável, palatável assim de se colocar nos jornais, nas revistas. Então a gente procura ter esse relacionamento. E o prêmio, Otávio, é exatamente isso. É para fomentar produções que a gente consiga olhar, enxergar a indústria, a produção industrial, a geração de emprego, a oportunidade que pessoas tiveram por SESI e por Senai no mercado de trabalho, que a gente consiga olhar isso de fato na imprensa. E aí o presidente teve lá atrás, criou essa ideia do prêmio de jornalismo. Esse ano deve ficar aí para outubro, novembro, a gente deve entregar o prêmio de jornalismo para as produções focadas no assunto industrial. Segmentado. Volta a falar com o nosso colega, jornalista, o Robson Del Casale. Lucas, por favor. Eu queria aproveitar a experiência do Robson, que ele já tem dentro da comunicação na FIEMES, né, na Federação das Indústrias aqui. E nós temos aí, sempre que nós falamos das eleições, tanto as eleições presidenciais quanto também as estaduais, certos apoio que os candidatos eles buscam, né? Tem candidato que busca apoio do mercado financeiro e fala, não, o mercado financeiro não apoia fulano, ele não consegue se eleger. A indústria também, o setor de serviço, vários tipos de setores da sociedade que são importantes desses candidatos terem apoio, pelo menos não serem hostilizados por eles, para que ele consiga ter êxito no pleito eleitoral. Você acha que a indústria do Brasil e a indústria aqui de Mato Grosso do Sul tem uma tendência por uma característica de candidato em específico? Esse candidato ele existe ou não? As conversas estão acontecendo ou fica muito difuso porque não é unidade, né? Setor industrial não é unidade. Tem os donos das indústrias, enfim. O que você avalia de projeção para 2018? Para você ter uma ideia da dificuldade de composição, o setor industrial, o AFEMES, é formado por sindicatos. Então, hoje, 24 sindicatos patronais, e cada sindicato desse que forma, que é um segmento, então eu tenho lá o sindicato da carne, o sindicato do leite, o sindicato da construção civil, o sindicato do vestuário, o sindicato metal mecânico, em todos esses, e cada sindicato desse, ele tem a sua diretoria e o seu corpo de associados, né? Então, esse tipo de discussão, ele vem de cima para baixo, ele vem de baixo para cima, sendo formado nos sindicatos e chegando a uma opinião até a própria federação. Obviamente que a diretoria da federação tem as suas convicções e tem as suas indicações e apontamentos. Mas uma política que tanto a CNI, que é a Confederação Nacional, quanto os estados têm adotado, e aqui no nosso caso, é de ouvir o que pensa para o setor industrial cada candidato, né? Isso vai acontecer esse ano, isso aconteceu em outras eleições, isso vai acontecer no cenário presidencial, porque você vê que, aliás, muitos estados, as federações industriais têm candidatos, os próprios presidentes, os próprios diretores, a Fiesp agora com o Paulo Scaff se colocando como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. E é importante porque quando você analisa, Otávio, uma pesquisa, ela muda o cenário econômico, uma pesquisa. Isso. Dependendo do candidato que tiver na frente, o dólar aumenta, o dólar baixa, o mercado financeiro oscila, o número de investimento retrai, cai a nota de investimento, enfim. Isso daí é muito complicado, por isso que eu acho que cada momento as federações, as confederações ou os setores produtivos do país
tem mais responsabilidade na emissão de opinião, porque se você, quando você emite uma opinião, você mexe com todo o mercado, você mexe com o dólar, você mexe com a geração de emprego, e nesse aspecto eu acho que eles estão sendo muito prudentes em ouvir o que pensa. Então, nós pegamos aqui os candidatos do estado, vamos ouvir o que pensa cada candidato sobre o setor industrial. Vai ter um política debate lá? você vai ter, nós vamos realizar isso antes da eleição. O presidente pretende entregar as demandas, as necessidades e o que pensa a federação para o desenvolvimento industrial e, consequentemente, o desenvolvimento como um todo do estado de Mato Grosso do Sul, para quem se colocar como nome para o candidato do estado. Tem alguma preferência? Imagino que não é essa a grande questão. A grande questão é, eu quero saber o que o Lucas, enquanto candidato, pretende sobre a indústria. O que você conhece da indústria? Onde você quer? Qual que é a importância que a indústria tem no seu plano de governo? Tirar a conclusão, né? Porque aí sim você pode formar uma opinião, né? Por enquanto eu acho que é muito conjecturar, eu vou aumentar o investimento industrial. Tá legal, como? Eu vou gerar emprego. Tá, como? Que política de atração de investimento você vai fazer? Porque gerar emprego não é assim. Foi o tempo da gente ouvir isso e achar legal, né? Tem que investir em saúde, educação e emprego. Mas como? As pessoas falam assim, olha, mas vai gerar 10 milhões de emprego no Brasil. Mas como? Né? Se ele fala assim, olha, os empregos vão ser gerados a partir de um incentivo para a indústria tal, que vai trazer aqui, e no período de 2 anos vai gerar tantos indiretos, quer dizer, precisa entender esse contexto inteiro antes de emitir qualquer tipo de opinião. E a presidência da FIEMES hoje está muito claro nessa linha de buscar entender o que cada candidato pensa, né? Das políticas que estão já estabelecidas, do que o atual governo do estado aqui construiu de política industrial, né? O que teve de bom nisso tudo? É interessante que nessas eleições nós já temos 2 candidatos fortes, pelo menos, que a indústria já pôde avaliar, né? Com eles sendo governadores, né? No caso do André e do Reinaldo. Então já é uma conclusão que dá para ser tirada um pouco mais com concretudes, né? Sim, sim. E que ambos tiveram iniciativas e políticas bastante positivas para o setor industrial, né? E quando não tem esse tipo de iniciativa ou de política ou de algo que a federação entende que não é benéfica ao setor, é questionado, sabe? É questionado. Mas não é questionado ao léu, a gente acha que não, é tudo muito bem embasado, muito bem estudado e muito bem apresentado. Então, acho que a grande questão é buscar o equilíbrio, né? Não é simplesmente levantar uma bandeira, mas sim saber, na sua essência, o que de fato beneficia o setor, e beneficiando o setor, você aumenta a competitividade, você aumenta a geração de emprego, você aumenta a relevância do Estado na produção industrial. Perguntar para um jornalista, né, que já tem uma vivência muito boa, o que você imagina de um 2018, 19, 20? Nós estamos diante de um momento bom, na sua visão jornalística, o Estado e o país. Nós vamos começar a voar um pouco mais, Robson? Otávio, eu sou um otimista por natureza. Eu ainda tenho bastante receio com relação às eleições presidenciais. Acho que é um cenário bastante nebuloso, nublado. Tá certo ainda, né? Nada tá certo. Assustador para muitos, inclusive. Assustador para muitos, desesperador para outros, enlouquecedor para uma outra parcela. Tem o candidato que lidera as pesquisas, todas as pesquisas. Essa última pesquisa CNT, o Lula preso, né? Como de fato está preso, lidera toda a pesquisa, ganha de todo mundo no segundo turno, mas ninguém sabe se ele vai ser candidato ou não, se vai ser solto ou não, como é que vai ficar isso. E aí tira o Lula, vem o Lula, fica Bolsonaro e Marina, né? Numa o que para muitos brasileiros também não é uma boa alternativa, tanto que ele tem 16%, não podemos falar que ele tem a maioria do povo brasileiro, ele só tem 16%, no caso do Jair Bolsonaro, né? E tem os seus eleitores. Sim, ele tem um discurso que agrada a parcela da população, isso é inegável. Como a Marina também tem. Exatamente. Como o Alckmin também tem. Como o Ciro também tem. Como o Ciro também tem, né? E o Ciro que acaba aí, pelos números, herdando um pouco dessa questão, caso o Lula não seja... A única coisa impressionante nesse processo todo é o MDB, presidência do país, não ter um nome, não ter um candidato, não ter densidade. Mas isso é um problema do MDB. Mas se você parar para pensar, essa questão é tão complicada que branco, nulo e indeciso tá maior que todo mundo. A gente vê que o processo está indefinido. É nebuloso, não dá para saber. Mas eu sou um otimista. Eu acho que os números da economia de fato melhoraram. A indústria percebe isso? Percebe isso. A indústria percebe isso. A indústria percebe isso com a exportação. Hoje mesmo, embora o dólar ainda esteja um pouquinho oscilante, agora teve uma alta bastante considerável. Por conta de pesquisas. Por conta de pesquisa. Você vê como uma coisa está ligada à outra. Mas a indústria percebe isso, né? A gente aos poucos começa a ver que a queda de juro,
e que chega a um patamar histórico. A gente vê que o controle da inflação, embora isso não reflita tão diretamente ainda na gôndola do supermercado, por exemplo, mas para a produção do setor acaba aumentando a possibilidade de competitividade. A redução dos juros, você fala? A redução do juro. Mas a gente começa a perceber aos poucos de que fato a economia deixa de sair do fundo do poço, ela acaba saindo do fundo do poço e começa aí a dar indicativos mais positivos. Tomara que isso consiga sobreviver a outubro, consiga sobreviver ao segundo turno e no dia 1º de janeiro aí quem vencer a eleição presidencial consiga tocar uma política que não oscile tanto. Até porque, né, Robson, o industrial, o dono de indústria, o trabalhador, ele não quer ficar o tempo todo do dia e do mês dele pensando em política, né? Ele quer trabalhar e tocar ali o empreendimento dele. É um pouco chato ficar preocupado o tempo todo, né? A questão é a condição. É claro que é óbvio e a gente não pode ser hipócrita de pensar que quem cria um CNPJ e abre um comércio, uma empresa, uma indústria, o que quer que seja, ele quer ter lucro disso. É óbvio, né, Otávio? Só que também isso vem carregado de uma série de coisas. Isso vem carregado de movimentação de economia, vem carregado de geração de emprego, vem carregado de gerar riqueza para o próprio Estado, né? Não é só o que pretende ou o que pensa o empresário, mas tem uma série de questões. O cara quer ter condição de trabalhar, ter condição de tocar o seu negócio. E se ele vai bem, a economia vai bem, pode apostar nisso. Robson, a gente quer agradecer, chegando aqui na fase final do nosso papo de redação. Volte mais vezes à CBN. Otávio, obrigado mesmo. Fiquei muito feliz com o convite. Quero deixar um abraço para você aí, deixar um abraço pro Estevão, para todo mundo do grupo, pro Lucas, para todo o pessoal da técnica. Mandar um abraço para minha equipe lá, tá todo mundo sintonizado, ouvindo, legal. Todo o pessoal da FIEMS, toda a nossa unidade de comunicação. E para todos os colegas jornalistas que estão acompanhando conosco também, forte abraço, estamos à disposição sempre aqui ou lá na FIEMS aí para quem quiser fazer contato conosco. Um abraço, muito obrigado. Robson Del Casale, jornalista, companheiro nosso, hoje diretor de marketing e comunicação do Sistema FIEMS, participando do Papo de Redação.